Hello, dear students, how are you? I hope you're fine, great and happy. Students, estou aqui para dar algumas explicações com relação ao mapa e ao fórum que vocês têm para fazer na nossa disciplina de Língua Inglesa 2, certo? Eu vou aproveitar esse vídeo e vou explicar as duas atividades no mesmo vídeo, porque afinal de contas é o mesmo material que vocês têm ali para análise, né? Que é aquela TED Talk do ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, ok? Ele não está lá na posição de ex-governador ou de ex-prefeito, né, da cidade de Curitiba, mas sim na posição de alguém, né, de arquiteto, na verdade. Então a gente não está é um vídeo, apesar de ser com uma pessoa política, né, com um político, já é bom eu deixar claro que ali não envolve questões políticas. Ele está lá como um arquiteto que esteve prefeito da cidade de Curitiba e organizou algumas coisas, né, dentro da cidade. Enfim, a TED Talk é sobre os projetos dele. Então, antes que algum aluno fique preocupado que ele vai falar de política, já de imediato eu quero dizer que não é um vídeo sobre política. Aqui, para o nosso contexto, então, outra coisa que é importante lembrar, certo? Nós temos na EAD uma riqueza, né? E a riqueza se chama heterogeneidade linguística. Nós sabemos que muitos alunos são proficientes em língua inglesa, muitos têm dificuldade ainda com a língua, muitos, né, estão começando os seus estudos na língua inglesa, muitos têm um nível intermediário, enfim, né, é uma variedade, cada aluno que nós temos é uma variedade diferente da língua inglesa. E isso, students, é uma riqueza. Isso é algo que dentro da EAD precisa ser valorizado. Principalmente quando nós temos atividades como o fórum, que são compartilhadas ali entre vocês. É muito interessante, né? Ter a oportunidade de ler a resposta dos colegas, né? Os comentários que são feitos pelos professores. Então, isso é muito agregador para o curso, ainda mais porque estamos falando de um curso de formação de professores de língua inglesa, que são pessoas especiais que precisam saber lidar e valorizar as variações linguísticas, certo? Então, inclusive, esse é um tema abordado, né, principalmente no mapa, a questão da variação linguística que o Lerner utiliza na TED Talk, o tipo de língua que ele usa e o impacto disso na palestra, né, na TED Talk dele. Então, students, relembrando, né, algumas coisas. Tanto o mapa quanto o fórum precisam estar escritos em língua inglesa. Como eu disse, essa nossa riqueza de variedade de alunos, de pessoas que têm mais ou menos lida, mais ou menos conhecimento com a língua inglesa, faz com que alguns tenham que se dedicar um pouco mais para elaborar as respostas. Então, nós não estamos aqui para traduzir tudinho que vocês têm que fazer, né? Eu estou aqui para dar uma explicação, mas vocês precisam também ter a consciência de que é uma atividade que não é para fazer com 10 minutos antes, né? Não é para começar a fazer 10 minutos antes do prazo de entrega, o prazo final de entrega. Vocês têm tempo, as atividades de mapa e de fórum são atividades pensadas para que vocês tenham tempo para fazer. E lembrando, se vocês querem pensar unicamente em questões avaliativas, se a gente for pensar unicamente em questões avaliativas, na prova vai ter coisa para vocês escreverem em língua inglesa, certo? Agora a gente tem que pensar ainda num contexto maior, que é a formação de professores de língua inglesa, que é o perfil esperado de vocês até o final do curso. Então não tem jeito, quem tem pouco conhecimento da língua precisa aproveitar inclusive essas oportunidades para aprender, para estudar, né? Precisa se dedicar, você precisa ter um tempo e claro, quanto menos você conhece aquele assunto, mais tempo você precisa se dedicar, né? Eu sempre falo, você vai estudar do seu jeito, algumas pessoas ficam só com a parte do seu jeito, né? E esquecem da parte do estudar. Estudar é sentar, é dedicar um tempo, o tempo que for necessário para que você aprenda, né? Então, vou começar com a explicação do mapa. Vocês têm lá, students, o comando, né? Watch Jaime Lerner's TED Talk on, e aí tem o link para TED Talk,
Watch it as many times as you like. Então você vai assistir quantas vezes forem necessárias, quantas vezes você precisar, tá? Demanda tempo, sim, demanda tempo. E aí nós temos então algumas questões para que vocês respondam, e essas questões precisam estar em língua inglesa, frisando mais uma vez, ok? Quando vocês assistirem a TED Talk, vocês vão perceber que o Jaime Lerner, ele não vai usar aquela língua, ele usa uma língua compreensível, né? Aquela questão de inglês como língua franca, como língua internacional, ele é totalmente compreensível. Porém, se nós formos comparar com a gramática normativa padrão, ele vai ter algumas diferenças ali em relação àquilo que nós estudamos, né, como a gramática normativa padrão. É uma variação linguística, uma variedade linguística, né? Então, ele acaba, né, são variedades linguísticas diferentes. Então, dentro do que a gente considera correto, né, gramaticalmente falando, ele, de repente, fale de forma diferente. Então, nós temos ali 5 frases dele, né, na primeira atividade. Nós temos 5 frases dele que vocês devem corrigir de acordo com a norma padrão, corrigir essas frases de acordo com o que vocês aprenderam, né, de acordo com o que nós vemos, né, dentro do curso. Então, corrigir, né, às vezes um verbo que está mal conjugado, às vezes a questão de pluralização ou de usar a palavra no singular. Então, vocês precisam ver a estrutura e reconhecer os erros e corrigi-los, ok? Então, essa é a atividade 1, né, a primeira parte. A segunda parte nós vamos abordar aqui o imperative, a forma imperativa da língua inglesa, que também é estudada na nossa disciplina. Então, se vocês assistirem até o final, né, vocês vão assistir até o final a TED Talk, ao vídeo, e ele vai cantar uma musiquinha que ele mesmo criou. E aí, nessa musiquinha, ele inclui vários verbos, várias ações, porque ele chama, né, a plateia, ele chama o público para tomar certas decisões, para fazer certas coisas. Ele conclama, né, a certas mudanças de atitude. E quando ele faz isso, ele usa a forma imperativa. E aí vocês, então, vão listar, né, 10 frases completas em inglês que o Jaime Lerner utiliza para conclamar o público, então, a tomar aquelas atitudes que ele pede na música. E depois, na atividade 3, nós temos ali, identify the sentence in which the modal verb can appears in the song by Lerner. Então, a música que o Lerner canta vai apresentar em algum momento o verbo modal can. O verbo modal can, ele pode ter diversos significados. A gente traduz, ou nós podemos traduzir como poder, certo? Mas qual que é o sentido desse poder, ou qualquer outra tradução que possa ser possível aqui? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido do can dentro da música? Vai indicar uma habilidade? Vai indicar uma possibilidade? Vai indicar algo que pode acontecer ou não? Enfim, eu quero que vocês descrevam, então, aqui na atividade 3, qual é o efeito de sentido dentro da canção desse verbo modal can, right? E aí, partindo, então, para o fórum, students. O fórum, ele retrata bastante essa questão, né, da língua, né, da linguagem, ou da variação, da variedade linguística da língua inglesa que o Lerner utiliza na sua TED Talk, yes? Então, eu gosto de trabalhar com o mesmo material, porque aí vocês vão olhar o material de diferentes perspectivas. Então, lá no mapa, existe uma correção de acordo com a norma padrão da língua inglesa. Aqui no fórum, nós vamos discutir não a forma, mas o significado. Será que o significado da lecture, ou da TED Talk, do Jaime Lerner, será que o significado, será que a compreensão da plateia fica de alguma forma afetada por aqueles deslizes, digamos assim, da norma padrão que ele comete? Então, nós temos aqui 2 perguntas, tá? What do you think of Lerner's use of English in the TED Talk? Is it possible to understand what he says? Why or why not?
É uma pergunta de cunho pessoal para que você avalie. É possível entender o que ele fala? Né? Você acha que sim? Você acha que não? Justifique sua resposta. Na outra, is there any evidence that the audience who attended the original TED Talk understood or did not understand the TED Talk? What evidence is that? Então, qual que é o cerne dessa questão? Houve interação? A plateia compreendeu o que ele disse? E eu quero daí que vocês tragam evidências. A plateia interagiu com ele, porque a gente parte do princípio, né, dessa compreensão, então se compreendeu, houve interação. Ou a plateia não compreendeu e aí a interação ficou de alguma forma prejudicada. E aí vocês precisam trazer evidências de reações da plateia que demonstrem se a língua afetou de alguma forma essa interação e compreensão ou não. Se não, a variedade linguística que ele usou afetou ou não a compreensão, a interação ali por parte da plateia. Certo? Então vocês vão ter que trazer a opinião de vocês e também elementos da própria TED Talk, que, né, inclusive da reação da plateia, que justifiquem as respostas de vocês. Certo, students? E isso vai ser discutido então no fórum. Ok? Bom estudo para vocês, façam as atividades com carinho, se programem para fazer, façam planejamento, desenvolvam estratégias e no que vocês precisarem, nós estamos aqui também para auxiliar vocês, ok? Thank you very much. Bye bye.